Você ousa sujar a minha casa depois do que fez lá embaixo? Vou ver você se dissolver antes de tomar o seu corpo líquido. Com essa frase, o Brasil recebe o Vox Machina no seu covil. Isso mesmo, nós vamos contar um pouquinho do como que ocorreu esse combate e trazer algumas informações sobre esse inimigo aí até então, o mais forte enfrentado por nossos heróis. Até então. Com a nossa frase de efeito, a gente também começa aí o nosso. Então, chegou agora, rola a iniciativa. Brasil, o devorador de esperanças. Assim é conhecido esse dragão negro ancestral, ou antigo, como você preferir. Essa nomenclatura significa normalmente a idade dele. Quanto mais velho, normalmente o dragão é mais poderoso. E hoje a gente vai contar um pouquinho do combate, como ocorreu aí nos capítulos 11 e 12 que saiu do Vox Machina, e como você pode aproveitar na sua campanha essas informações. E também vamos trazer aí algumas curiosidades que não foi mostrado no desenho. Mas fica tranquilo que a gente não vai dar spoiler nenhum dos episódios. Então vou começar com algumas curiosidades. Ele tem aí mais de 800 anos, então por isso que ele é considerado um dragão antigo. Ou seja, mais de 8 séculos ele já está aterrorizando e acumulando tesouros, vendo nações inteiras cair. E quanto mais os dragões veem essas nações cair, mais eles acham que têm o direito de dominar o que tem à volta dele. Uma outra curiosidade pode ser quanto ele é difícil de cair, afinal são 2 episódios de lutas até que intensas para que o desfecho da luta ocorra. Foi confirmado pelo próprio Matthew que ele possui 825 pontos de vida na campanha, ou seja, muito mais do que tem no livro do monstro. O livro do monstro mostra ali ele em torno de 325, 330, não lembro exatamente o número, mas muito mais do que isso. Então mostra quão poderoso é esse dragão, mas também aí a gente tinha os vestígios a favor de alguns dos heróis aí do Vox Machina. Uma das possibilidades da origem do nome dele vem da parte da Umbra, que é aquela parte mais escura da sombra, aquela parte onde a luz é totalmente bloqueada. Ela se chama Umbra e o dragão chama Brasil. Então pode ser que ele tenha se aproveitado dessa ideia, já que é um dragão negro, para poder criar o nome aí desse dragão aí do conclave cromático. E ele possui aí algumas frases emblemáticas por parte da campanha. Ele fala que bravura não significa nada, que a sobrevivência e a vitória significam tudo. E o outro provavelmente não, com certeza foi pro Scanlan, que é Bardo, seu tolo, volte para o meu estômago. Então, uma alusão aí do combate que ele acaba tendo o Scanlan e o Vex dentro do próprio estômago durante todo o combate. Aí existe uma outra curiosidade que a gente pode colocar que no desenho surgiu. A gente pode dizer que teve aí o primeiro exame de próstata em animal veterinário, né? Através da entrada que eles fazem para dentro do estômago. Já que a boca estava cheia de ácido, eles resolveram tomar meio que outro caminho, por assim dizer. Agora sim, quanto ao combate que ocorreu durante aí os 2 episódios, eu recomendo para quem é mestre ou para quem pretende mestrar um dia, depois de assistir os episódios aí com a animação e a empolgação de estar vendo pela primeira vez, assisti-lo novamente prestando atenção em como o dragão usa suas habilidades e como ele não é enganado facilmente. Tá? Isso já nos primeiros episódios da 2ª temporada mostra que ele não pode ser enganado tão fácil, com ilusões ou com truques aí fáceis. Mas também é importante ver que ele é extremamente astuto na sua luta. Ele não mantém uma luta de modo a ser só bate, bate, bate. Ele, apesar de ser muito poderoso, ele não parte muitas vezes para um confronto direto e tenta minar as forças dos seus adversários e até mesmo aterrorizar, exatamente como um dragão negro faz. Então, prestem atenção que ele aproveita toda a estrutura do seu covil, onde é a segunda parte da luta,
E quando ele percebe também na primeira parte da luta que o ambiente não está a favor dele, ele não tem nenhuma pudor em trocar o ambiente e levar a luta para dentro do covil, onde ele sabe que ele vai levar vantagem. Até porque dentro do RPG, alguns monstros possuem ações de covil, que fazem com que eles sejam mais perigosos. Eles estão tão acostumados a lutar naquele ambiente que eles levam algumas vantagens e criam uma série de dificuldades para os heróis. Uma das coisas que você pode estar se perguntando é: poxa, mas várias magias são soltadas contra ele e ele consegue ainda continuar, além de muitos pontos de vida, né, que ele possui e de conseguir passar muitas vezes nos testes de resistência, ele possui ainda uma outra habilidade, que pode ser usada 3 vezes ao dia, no caso dentro do Dungeons & Dragons, que é a resistência lendária. E o que significa isso? Que 3 vezes ao dia, caso ele não passe num teste de resistência, ele pode acionar isso e passar automaticamente no teste. Então veja que aquelas magias mais perigosas que poderiam de repente liquidar o combate, ele pode resistir. Como normalmente não se possuem muitos slots de magias de nível alto que podem fazer isso, ele normalmente vai guardar para esses momentos, para aquele momento derradeiro ali, caso ele não passe. Lembra que normalmente os bônus do dragão não são tão baixos. Então ele tem uma chance grande de passar às vezes nos testes de resistência. Então é para aquela emergência. Além disso, ele possui aí uma maneira de combate muito forte, pois ele pode usar a baforada dele, ele pode usar ataques com garras, mordidas, asa e cauda. Então isso faz com que ele seja um inimigo aí com bastante possibilidades de ataque aí contra seus adversários. Então uma grande quantidade de heróis, de repente, não é tão suficiente assim para derrotá-lo. Caralho, o maluco é brabo. Alguns podem se perguntar por que alguns personagens demoram mais para entrar em combate ou evitam entrar em combate. É mais por causa de um outro poder dele, que é presença aterradora. Isso pode ser feito assim dele ter falhado no teste. Só que ele pode refazer esse teste até conseguir se livrar ou até passar o efeito. Caso ele passe no teste, ele fica imune por 24 horas dessa presença aterradora. Então isso pode explicar por que alguns personagens demoram um pouco mais para entrar no combate. Você vai falar, poxa, se todos estivessem atacando, eles teriam uma chance maior. Mas alguns você vê hesitar durante os episódios. Tá, legal, Ale. Você falou aí de habilidades de covil, de coisas que ele pode estar fazendo. O Dragão Negro possui algumas habilidades que algumas não foram utilizadas aí no desenho do Vox Machina. Mas a gente tem aí uma habilidade que ele usa, que é a poça de água, na verdade é dentro do livro, mas como o ambiente onde eles enfrentam tem ácido, ele utiliza isso através do ácido, que fica muito mais perigoso, tá? Pois a parte com a água apenas derruba, puxa os adversários para dentro da água. Nesse caso, o Matthew provavelmente fez ainda dar algum dano nos personagens a quem não passasse no teste ou tomava metade, alguma coisa assim, ele provavelmente fez, que cria uma dificuldade muito maior. Além disso, o Dragão Negro normal pode ainda soltar escuridão e ele pode invocar um enxame de insetos. Mas uma das grandes armas que a gente tem aí um Brasil utilizando e que até surpreende todo o grupo é que ele em um determinado momento fica invisível. E isso dificulta bastante a localização dele dentro do combate. Veja que ele pode ainda atacar e não aparecer. Ou seja, ele consegue soltar uma magia de invisibilidade maior, de quarto círculo. Então ele pode ainda executar os ataques e não aparecer em nenhum momento, mantendo a dificuldade de localização e para você acertar os ataques. No caso de invisibilidade dentro da mesa de RPG, como que ela funciona? Você está invisível e recebe desvantagem nos seus ataques. Ou seja, você vai rolar 2 de 20 e ficar com o pior resultado, para quem ainda não está familiarizado com essa regra. E com um detalhe, você tem que especificar aonde você está atacando e pode ser que ele nem esteja ali. Tá? Então perceba que isso ainda aumenta a dificuldade bastante, porque além de você ter que tirar aí 2 números bons, né, para conseguir superar a classe de armadura do dragão, você ainda precisa acertar aonde ele está. Lógico
tem alguns métodos que você pode utilizar, por exemplo, tentar perceber pelo som, pois ele não fica silencioso. Mas talvez seja um pouquinho difícil dentro de um combate onde tem bastante gente lutando, gritando, barulhos de rochas caindo de repente, não sei aonde está saindo a luta, mas os barulhos de combate podem atrapalhar essa localização através da audição, mas seria uma opção. A outra opção é tentar ver pegadas ou tentar fazer ele aparecer por algum outro método. Agora meu comentário à parte, eu achei que foi muito bem aproveitado o combate com o dragão, foi um combate assim extremamente feroz, que mostrou o quanto um dragão é perigoso, que não é só chegar lá e enfrentar. Colocou como uma luta dentro do covil. Acho que isso dá para dar várias ideias aí para os mestres poderem criar nas suas aventuras as lutas com os dragões, evitando aquela coisa do dragão ficar ali tentando bater corpo a corpo, sem nunca se movimentar, sem não usar as suas habilidades. Ele não pensa duas vezes em ganhar de qualquer maneira que seja possível, e ainda atacando ferozmente. E é legal porque nas cenas deixa muito claro uma característica do dragão negro, principalmente, que é de aterrorizar as suas vítimas. Então isso fica muito explícito em todos os momentos, que ele tá ali para além de derrotar eles, né? E ainda ele quer que eles sintam medo dele antes de ter aí o golpe decisivo. Então isso eu achei bem bacana, ficou muito bem retratado, principalmente ele utilizando a vantagem do covil no segundo episódio, no 12º episódio. Então eu achei que valeu bastante a pena aí para ter várias ideias. Estou gostando bastante da segunda temporada e estou ansioso para ver aí o desfecho aí dessa segunda temporada. Eu acho que não vai acabar aí o Conclave nessa temporada, acho que vai ficar uma parte para a terceira. Então, se você gostou, se você está gostando dessa segunda temporada, bota nos comentários o que você está achando, o que você mudaria, o que você estava aguardando. Bota aí, vamos bater um papo, tá bom? E se você está curtindo esse tipo de conteúdo, deixa o like, que é um modo da gente saber que vocês estão gostando. Se você ficou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve e aciona o sininho para receber o nosso conteúdo, para a gente poder aí estar batendo um papo legal sobre RPG. Espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!